Chega mais para mais um Pod Café, primeiro vídeo da terceira temporada. Eu tô muito feliz pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês na terceira temporada do Pod Café, agora oficialmente no YouTube. Se você está assistindo a gente por aqui, já vou aproveitar e vou pedir seu like, vou pedir a sua inscrição, porque pra gente é muito importante. Nós somos um canal que está começando, está crescendo muito. Eu tenho muito orgulho de poder dar voz a várias mulheres, a várias histórias interessantes, a várias experiências que a gente compartilha por aqui. E hoje eu tô aqui sozinha, vocês já perceberam, né? Não temos convidada. Hoje o primeiro vídeo da terceira temporada é um vídeo meu. O pessoal me colocou para contar a minha história, que eu ainda não tinha contado para vocês, né? Assim, dessa forma, pelo menos. E eu vou falar para vocês que é bem difícil, tá? Principalmente por estar sozinha aqui, não ter ninguém para trocar essa ideia. Mas vamos lá, vou tentar falar um pouquinho de mim para vocês, para quem não me conhece, para quem chegou agora. Até para quem já me conhece mesmo, tem muita gente que... Cada pessoa me conheceu numa altura da minha vida, então muita gente não sabe de algumas partes da história, e enfim. Vamos lá, né, gente? Fiquem até o final para vocês entenderem o porquê do Pod Café, por que eu comecei, por que eu decidi realmente trazer esse tipo de conteúdo pro meu canal. Enfim, vamos lá. Gente, meu nome é Érica Freitas Furtado. Furtado é meu nome de casada, para quem não sabe. Meu nome de solteira era Érica Teixeira de Freitas. Depois a gente colocou Furtado. E eu acho, assim, vou começar já falando um pouquinho sobre o Pod Café também. Eu acho que o Pod Café, ele é um pouquinho de várias mulheres que eu já fui. Eu já tive em diversas situações da minha vida, sabe? Assim, eu tenho 36, vou fazer 37 anos agora em setembro. Então, eu já tive em vários lugares, né, que a gente sempre fala aqui. Eu já fui a estudante que morou fora e passou muito aperto no Rio, fiz faculdade de moda, então eu trabalhava para poder pagar as minhas contas, pegava 2 horas de ônibus para poder chegar no meu trabalho, já queimei a sola do meu pé no ônibus no dia que estava muito quente, eu estava em pé segurando. Já também tive um relacionamento que foi abusivo, também já tive nesse lugar, né, de vítima de um relacionamento abusivo e sofri muito com isso, não percebia, só depois que eu entendi, só depois que passou que eu entendi que aquilo era um relacionamento muito abusivo. Já fui mãe de primeira viagem, já passei por todos os problemas, os perrengues de maternidade de primeira viagem. Já perdi uma filha e já tomei coragem para engravidar novamente. Já tentei engravidar, não fui tentante por muito tempo, mas já tive a frustração de não conseguir engravidar alguns meses. Então, assim, eu já estive em vários papéis, né, na minha vida. Então, eu acho que o Pod Café ele é um compilado de todas essas vivências da minha vida que eu queria muito trazer para vocês. E eu acho que é muito necessário a gente falar de algumas pautas que a gente não fala. E muitas vezes a gente passa por coisas sozinha. Mesmo estando rodeado de pessoas, mesmo estando rodeado de amigos, a gente passa, nós mulheres principalmente, né? A gente passa por várias situações sozinha. E é isso que eu não gostaria, sabe? Então, o que me motivou mesmo a criar o Pod Café foi foi quando eu perdi a minha filha, né, a Lívia, que foi em 2018. E é essa história hoje que eu vou contar pra vocês um pouquinho a fundo dela, assim, que eu acho que tem muita gente que não sabe como é que foi. Então, vamos lá, vou contar esse caso pra vocês hoje. A minha história começa no dia 1º de julho de 2018. Eu já tinha um tempo que eu não ia na igreja, eu sou evangélica, minha família inteira é evangélica, então... Já tinha um tempo que eu não ia na igreja, mas nesse dia foi um domingo de Santa Ceia e eu quis ir. E eu tava grávida, tá? Da Lívia, de 22 semanas, assim. 21 para 22 semanas. E a minha gestação estava correndo tudo bem. Minha gestação estava ótima, minha vida estava ótima. Eu sempre sonhei em ter filho, sempre sonhei em ser mãe. Então, assim, ter mais uma menina, né? Eu falava que ia ser companheira da Júlia pra mim. Eu tava no melhor dos mundos. Então, eu fui na igreja aquele dia para agradecer mesmo, para buscar a Deus. E nesse dia, a pastora
ela pregou, a pregação foi uma parte de Isaías, eu vou até depois colocar para vocês certinho, eu não sei qual que é o versículo certinho, mas é aquela parte: mais os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E foi sobre essa passagem da Bíblia, a pregação dela. E durante toda a pregação, ela falava assim: Deus está mandando eu falar isso para uma pessoa, essa pessoa vai ter que ser muito forte. Sabe aquela situação quando você está com imagina que você ela falou desse jeito, gente. Imagina que você está segurando um tijolo muito pesado, ou algo, um cimento, um saco de cimento muito pesado, e que a sua mão até treme, assim, que você acha que você não vai conseguir segurar aquilo, que você vai deixar cair. É essa sensação que essa pessoa vai passar. E ela falava assim: Deus está te mandando ser forte. E ela falava muito isso: Deus está te mandando ser forte. E eu lembro dela falando assim: eu não sei por que Deus está falando isso comigo, e eu não sei para quem que eu tenho que falar, só sei que eu tenho que falar. E na hora que eu escutei essa palavra, para mim não fez sentido nenhum, porque minha vida estava ótima, a minha gravidez estava perfeita, estava dando tudo certo, a gravidez da Júlia também tinha dado tudo certo, então não fazia sentido para mim. Eu falei: deve ser para outra pessoa, ainda bem que minha vida está ótima, enfim. Isso foi dia 1º, né, de julho, um domingo. No dia 3, eu tinha um ultrassom que era morfológico. Era Copa, tá? Era Copa de 2018. Dia 3 de julho de 2018, eu tinha ultrassom morfológico e estava muito feliz. E fui fazer ultrassom. Foi aqui em São João mesmo. Eu lembro que eu passei até lá no Pops, encontrei com a Pamela. Nunca vou esquecer desse dia. A Pamela toda feliz comigo, falando: e aí, tá grávida? Eu falei: tô, mas uma menina, tô muito feliz. E feliz da vida, foi até comprar um chocolate, porque eles falam que o bebê mexe mais, enfim. Fui fazer ultrassom. E aí, quando eu cheguei no ultrassom, veio a notícia. Na verdade, a notícia veio aos poucos, porque eu acho que até pro médico foi difícil de dar essa notícia, porque o médico é um super querido amigo também da família, então ela veio aos poucos. Ela não veio de uma hora para outra, assim. Ele estava fazendo ultrassom e ele falou primeiro que ela tinha o lábio leporino e a fenda palatina, sabe assim, quando tem aquela abertura aqui assim. E aí, nessa primeira notícia, eu falei, levei muito susto e falei: não, mas tá tudo bem, a gente vai dar um jeito. Isso tem jeito, né? Assim, a gente vai correr atrás. E a gente tem cirurgia, o que a gente pode fazer, né? Isso aí não tem problema, eu amo minha filha, né? De qualquer forma. E aí ele falou: não, mas não é só isso. E aí ele foi falando, assim, as malformações todas que ela tinha. E aí ele falou do lábio leporino, da fenda palatina. Falou também que os bracinhos e as mãozinhas eram tortas, assim. E eu, na hora, eu também falei, mas não tem problema, a gente também tem isso aí, ela vai ser uma criança normal, a gente vai correr atrás, a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance para ela ser uma criança feliz. E ele falou assim: não, Érica, você não tá entendendo, são várias malformações. Os olhinhos são afastados, as orelhinhas são para baixo e provavelmente a gente está falando de alguma síndrome. E aí, quando ele falou essa palavra, síndrome, caiu como um cimento, como um tijolo mesmo na minha mão. Como se tivesse caído do céu, aquele tijolo, do nada, e o chão se abriu e eu fiquei completamente, não sei nem explicar. Não acreditei. E aí eu falei: Down? Qual que é diagnóstico? Tem diagnóstico? Ele falou assim: não tem como te dar o diagnóstico agora. Esse tipo de malformações, assim, a gente não desconfia de Down, porque Down são bem específicos, assim. Você vai ter que ir para algum hospital, algum centro, né, especializado para poder fazer exames e aí sim descobrir qual síndrome e com o que você está vivendo, assim, porque a gente não sabia. E aí
esse dia foi de longe o pior dia da minha vida, esse momento, assim, que eu nunca vou esquecer, sabe? Eu nunca vou esquecer desse dia. Dia 3 de julho de 2018 foi quando meu chão sumiu. E eu lembro que a Júlia tinha aula, isso foi por volta de 11 horas da manhã, a Júlia tinha aula, a gente tinha que levar a Júlia na escola, e eu e o Maurício, a gente entrou dentro do carro e só gritava, assim. Foi o momento que a gente só conseguia gritar e chorar e bater, assim, no volante. E a gente ficou... Eu não sei, eu não lembro, assim, é meio nebuloso, né? Mas, assim, eu perdi completamente o controle, assim, nesse momento. E eu lembro que eu cheguei em casa, falei, mãe, tá acontecendo isso, isso. Eu nem explicava direito, porque eu não conseguia falar. Eu só sabia que eu queria ir pra algum lugar, que eu queria fugir. Eu queria fugir da minha vida, eu não queria ser eu queria ir embora. E aí eu deixei a Júlia com a minha mãe, e eu falei, eu vou pra BH, porque eu vou tentar lá amanhã fazer os exames que tem que ser feitos, vou procurar um geneticista, né? Nisso a gente começou a ligar para várias pessoas, me indicaram um geneticista ótimo em Belo Horizonte. E eu lembro que a gente saiu de São João, sei lá, isso foi 11 horas da manhã, 3 horas da tarde a gente já estava na estrada indo para Belo Horizonte para fazer o que tivesse que ser feito, para poder descobrir o que era. E, gente, como a gente chegou em BH, eu não sei, porque eu e o Maurício, a gente estava totalmente transtornado. Totalmente. E aí, a gente foi falando com as pessoas mais próximas, as pessoas começaram a ligar pra gente e eu não queria falar com ninguém, eu só queria, gente, nesse momento eu só queria fugir mesmo, sabe? Eu só queria, não queria falar pra ninguém, eu não queria encontrar com ninguém, eu não queria nem o apoio de ninguém, eu só queria sumir, eu não sei explicar. Enfim, fomos pra Belo Horizonte, eu tremendo, não conseguia pensar em nada, ficamos no Ibis e conseguimos uma consulta pro dia seguinte com o Dr. Everton, um geneticista de BH. E aí ele fez os exames, ele fez o ultrassom, e aí no ultrassom ele confirmou as malformações, né, que o médico daqui tinha falado, e colocou mais outras, né, falou que tinha outras malformações. E a gente fez um exame que chama amniocentese, que é uma agulha bem grande, a agulha passa por dentro da barriga, vai até o útero, tira um pouquinho do líquido amniótico do bebê e leva para fazer o exame genético cariótipo do bebê, né? Pra gente realmente entender qual que era a síndrome. E aí, eu lembro que demorou acho que uns 15 dias para ficar pronto. E nisso, eu saí do chão. Eu saí e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que a culpa foi minha? Será que eu fiz alguma coisa? O que eu fiz de errado? Sabe, será que eu tenho alguma coisa? Será que... Milhões de coisas passavam na minha cabeça, sabe? Eu só sabia que aquela criança poderia ser uma criança doente mesmo. Ela poderia ficar na vida vegetando. E eu não queria aquilo de jeito nenhum. Eu tinha muito medo, sabe? De ser uma criança que fosse ficar na cama. Eu não queria essa situação. Então, o medo realmente tomou conta da minha vida, da minha família. E a gente... Era exatamente aquela situação de você estar segurando uma coisa muito pesada. E na mesma hora eu lembrei da pastora falando, eu liguei pra minha mãe, né, no dia que eu descobri, só voltando assim, no dia que eu descobri, eu lembrei da pastora e falei, mãe, lembra da pregação da pastora ontem? Então, era pra mim. Era pra mim, era tudo pra mim. E eu entendi que aquele recado de Deus era pra mim. E eu precisava ser forte. E aí chegou o resultado do cariótipo. A síndrome que a Lívia tinha chama triploidia. Vou tentar explicar para vocês. Eu também não sou médica, tá, gente? Eu sou da época, né, que a gente estudou bastante sobre isso. Mas a gente estava desconfiado de Patal, que é o cromossomo 13. A gente estava desconfiado do Edwards, que é o cromossomo 18, né, que é a síndrome. E, no final das contas, deixa eu tentar explicar mais ou menos aqui. Quando a pessoa tem síndrome de Down, ela tem um cromossomo a mais, né? Então, assim, são 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, que são 46. E, quando tem o síndrome de Down, por exemplo, ela tem 47 cromossomos. Ela tem um cromossomo 21 a mais, né?
Então, a Lívia, ela tinha os 23 cromossomos do pai, com mais os 23 cromossomos da mãe e mais 23 cromossomos. Ela era toda triplicada. Então, esse fato, né, dela ter todos os cromossomos a mais, geravam as várias malformações e tornava a síndrome dela também incompatível com a vida. Mesmo que ela sobrevivesse, ela não poderia se desenvolver, ela não poderia... o corpo dela não tinha ferramentas para viver sozinho. Então, ela estava viva porque o meu corpo era como se ela tivesse... Assim, o médico até me explicou isso. Era como se ela tivesse dentro de um hospital com vários aparelhos ligados nela, que era o meu corpo. Eu respirava por ela, né? O bebê não respira. Mas eu respirava para ela, eu dava todos os nutrientes, eu vivia, eu estava sustentando ela, por isso que ela tinha condição dela sobreviver dentro da minha barriga. Mas o prognóstico, assim que a gente descobriu qual que era a síndrome, era que geralmente as pessoas que perdem filhos com triploidia, isso acontece com 5, 6 semanas. Então, assim, os médicos falavam comigo, ela não vai sobreviver muitas semanas mais. Então, assim, a qualquer momento ela pode falecer. Se caso ela parar de mexer, significa que ela faleceu e aí a gente faz o seu parto, tá? Aí eu falava, tá, mas vocês estão lembrando que eu sou mãe, né? Eu sou a mãe dessa criança. E é muito difícil você trabalhar com essa hipótese de que ela vai falecer a qualquer momento dentro da sua barriga. É muito complicado, gente. E a gente está falando de uma gestação, né, de 5 meses. Já tinha nome, já tinha roupinha, já tinha um monte de coisa. Já tava várias coisas. A Júlia falava da irmã. Então, como é que você faz? Ah, tá, é muito simples. Ah, não, se ela parar de mexer, significa que ela faleceu, você me liga, que tá tudo certo. E aí eu tinha uma médica em Juiz de Fora, que ela falava pra mim, toda semana, não passa dessa semana. Ela vai falecer essa semana. Isso eu já tava com 23 para 24 semanas, né? Até descobrir a síndrome e tal. E aí, gente, só sei que ficamos nessa eu tava com 22 semanas quando eu descobri, né? Fomos até 33 semanas, 34 semanas, assim. Algumas dúvidas, né? Poderia fazer aborto? Não, porque no Brasil não é permitido aborto nesses casos. O aborto só é permitido quando é o caso de estupro ou o caso de anencéfalos, né? Bebê sem cérebro. No meu caso, não tem na legislação, então eu teria que entrar na justiça para poder fazer o aborto. Gente, não era uma opção para mim e também não era uma opção para mim fazer aborto. Algumas pessoas falaram, você pode fazer aborto nos Estados Unidos, porque eu acho que lá, ou na Europa, porque lá a legislação permite você fazer, mas não era para mim uma opção. Eu queria prosseguir até o final. Era minha filha, eu amava, né? Como amei todas as minhas filhas, então assim, quis seguir em frente, mas foi muito difícil essa decisão, né? Qualquer decisão seria muito difícil, mas seguir em frente também foi muito difícil. Não vou falar que foi fácil. Então, seguimos e vou falar pra vocês, foi o pior período da minha vida. Eu realmente, a sensação que eu tinha, que eu tava num mar ou num lago muito grande, me afogando, e eu ficava o tempo todo me sentindo afogando, e eu não conseguia chegar do outro lado, sabe? Na margem. A sensação é que eu via a margem lá longe e eu estava me afogando e eu não conseguia nadar para chegar na margem. De tão desesperador que foi. Então, os dias foram passando e ela não falecia e eu entrava nessa noia. Eu entrei nesse combo de achar toda hora que ela tinha falecido, porque ela era muito pequenininha, gente. Ela era muito frágil. Então, toda hora eu achava que ela tinha falecido. Gente, toda hora eu não sentia ela mexer. E aí eu fiquei louca.
louca, gente. E aí a minha médica daqui de São João me emprestou o sonar, que é aquele que você escuta, né? Tipo um aparelhinho que você coloca no útero pra escutar. E eu passava o dia inteiro escutando o coração dela. Isso é muito difícil e ao mesmo tempo muito louco de lembrar, porque foi a nossa relação, né? Eu e ela. A gente teve uma relação intensa, nós duas, na barriga, quando ela estava na minha barriga. Porque eu ficava escutando o coração dela o dia inteiro, gente. Eu não ia trabalhar, não. Parei minha vida completamente. Não conseguia sair de casa, porque as pessoas me perguntavam. Tinha muita gente que não sabia ainda, tinha gente... Quem já sabia, eu sentia que estava com pena. Eu sentia que estava com pena de mim. Me olhava assim na rua. Ah. E quem não sabia, me perguntava do neném. Então, péssimo. Não saía de casa. E eu ficava escutando o coração dela o dia inteiro, com sonar. E por várias vezes durante o dia, o coração dela quase parava. Porque ela estava realmente muito mal. Então, quando foi chegando 31, 32 semanas, eu ficava escutando o coração e ficava assim, tutum, tum, tum. Aí ficava tipo... Eu tenho uns vídeos até, acho que no Google Fotos, com o barulhinho do coração dela. Então, foi uma relação muito intensa que a gente viveu. E quem me sustentou, gente, foi Deus mesmo. Foi Deus, não tem explicação. Eu passei 74 dias assim, nesse sofrimento, esperando ela falecer, esperando o momento chegar, que ela faleceria. E aí o parto poderia ser feito, eu falei isso, né, outra dúvida também. O meu parto poderia ser feito só se eu estivesse correndo risco de morte. Então, se a minha pressão aumentasse, que era uma gravidez de alto risco, essa gravidez pelo fato da placenta ser triploide, né, ter também a síndrome, era uma gravidez que teria uma chance um pouco maior de ter síndrome de HELP ou pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Então, eu fazia acompanhamento, tá? Então, assim, a minha vida também estava correndo perigo e eu fazia acompanhamento 2 vezes por semana da pressão. E fazia também ultrassom do Doppler, para ver se estava tudo bem. Então, além de conviver com medo da morte dela, eu convivi muito com medo da minha também. E eu tinha a Júlia e eu ficava com muito medo. E eu acho que isso foi que pegou mais mesmo, sabe? Esse medo de, a qualquer momento, minha pressão subir muito, eu ter que ir pro hospital, era aquele desespero. Então, foram 74 dias de espera e quem me segurou foi Deus mesmo. Não tem outra explicação. Não tem. Eu tive um acompanhamento muito grande, com pessoas orando comigo, terapia. Eu ia na igreja, eu orava muito, eu passava os meus dias ajoelhada, pedindo a Deus para não morrer, pedindo a Deus para tudo acontecer da melhor forma possível, pedindo a Deus para ela não sofrer. Eu tinha muito medo dela sofrer, eu não queria que ela sofresse de jeito nenhum. E isso acaba comigo, assim, saber que ela sofreu. Ela sofreu um pouquinho. Eu acho que na minha barriga ela não sofreu. Eu acho que enquanto ela estava na minha barriga, ela estava tudo bem, assim. Apesar do meu sofrimento, talvez tenha passado para ela. Mas ela nasceu, né? E aí, no dia 12 de setembro... Mas aí, só para falar, antes do dia que ela nasceu, só para contar como é que foi o final, a minha médica de Juiz de Fora, ela... Eu não sei, ela teve que fazer uma cirurgia no joelho, só sei que eu tava com 32 semanas e ela de repente falou que não poderia mais me atender. E eu, numa gestação de alto risco, fiquei completamente... Já tava desesperada, né, gente? Fiquei completamente desnorteada. E aí eu fui em vários médicos de Juiz de Fora e nenhum queria me pegar, assim, né? Pegar o meu caso. Porque você estava de uma gestação de alto risco, com uma bebê extremamente mal formada. Enfim, ninguém queria ser meu médico ali. E aí apareceu uma pessoa, que eu tenho que falar aqui, gente. Inclusive, eu quero muito que ela venha no meu Pode Café. Vou mandar o convite para ela ainda, tá? Eu quero muito. Que é a doutora Mariana Sirimarco, que ela foi um anjo na minha vida. Ela olhou para mim, eu falei para ela tudo que estava acontecendo e pedi ajuda e ela falou, vem cá que eu vou te ajudar. Eu vou ser sua médica. Me pegou com 33 semanas de gestação, completamente abalada, completamente com medo. E ela falou,
vem que vai dar tudo certo. E aí, já na semana seguinte, minha pressão já estava subindo. Cheguei a fazer umas 2 ou 3 consultas com ela. E minha pressão já estava 18. E aí ela falou, tá na hora, tem que tirar. Então eu fui um dia para Juiz de Fora, que eu não sabia que eu ia fazer o parto, e acabou que a gente fez. Foi no dia 12 de setembro. E aí eu estava muito nervosa, muito nervosa. Eu lembro que a enfermeira falou, ela estava tentando acesso no meu punho, e a enfermeira falou assim comigo, tá doendo? Aí eu falei, não, essa é a menor das dores, não é essa dor que eu tô sentindo. E aí eu vi ela com uma cara assim pra mim, tipo... E eu tava pronta pra entrar pra sala de parto, esperando. Uma outra enfermeira chegou perto de mim e falou, e o neném? É menino ou menina? Coitada, ela não sabia, né, que eu ia perder. Mas... aí eu só lembro na hora que estavam tentando colocar o acesso, eu falei, eu quero dormir, eu quero sumir. Me ceda, pedi pra me sedarem, e aí me sedaram pra eu conseguir passar por isso. Talvez eu me arrependa disso, de ter sido sedada, porque eu não a vi. Mas eu fiz muita terapia, né, gente? Já falei isso pra vocês. E a gente... chegamos num acordo que eu daria tudo de mim pra ela enquanto ela estivesse viva, que depois que ela já tivesse falecido, eu não adiantaria mais. Então eu teria... a minha troca com ela, né, foi enquanto ela estava viva. Mesmo. Eu falava o tempo todo, a mamãe te ama, a mamãe tá aqui, a mamãe te ama, vai dar tudo certo, vamos ser forte, a gente precisa ser forte. Então foi um momento que a gente teve uma troca muito grande, e ela ali comigo. Então, ela nasceu e faleceu no dia 12 de setembro de 2018. Ela nasceu muito pequenininha, eu tenho algumas lembranças do pezinho e de algumas coisas que eu tenho dela. Nós a enterramos, separei a roupa, foi um momento muito difícil também, separar a roupinha para poder enterrar. E foi isso. E eu prometi para Deus e prometi que eu seguiria minha vida sem deixar, eu não deixaria isso acabar com a minha vida, né? Acabar com a minha família, enfim. E aí, depois de um ano, em outubro de 2019, eu senti no meu coração que eu precisava engravidar de novo. Não me perguntem como, não me perguntem por quê. Que o Maurício mesmo falava, você tá louca? Olha tudo que a gente passou. E eu não sei, gente, é Deus. Eu falo, é Deus, é a única explicação. Em outubro de 2019, eu senti no meu coração que eu precisava engravidar de novo. Na verdade, a sensação que eu tinha é que faltava alguém na minha casa. Se alguém que tá me assistindo já perdeu um filho assim, foi pro hospital para ganhar e voltou sem um bebê, às vezes consegue me entender. A sensação que eu tinha é que estava realmente faltando uma pessoa aqui em casa, alguém na minha família, e que eu cheguei em casa sem um bebê. Eu fui para ganhar um bebê, mesmo sabendo, é muito difícil você entender que você não tem um bebê. Então, em 2019, eu quis engravidar de novo. Criei coragem e fui. E consegui convencer o Maurício, né, que não dependia só de mim. E, gente, o Maurício demorou a aceitar, tá? Ele não queria, não. Ele custou a se render ao terceiro filho. E aí, no dia 24 de dezembro, agora é a parte boa. Agora vamos falar da parte boa da história. No dia 24 de dezembro, eu consegui convencer o menino, né, gente, a tentar novamente. E eu tive uma tentativa, tá? Uma tentativa. No dia 24 de dezembro, rolou. E dia 25 era Natal. E a gente estava aqui na sala, aqui em casa. Era o nosso primeiro Natal aqui em casa. E a gente estava na árvore de Natal, a gente estava aqui na sala, a Júlia abrindo todos os presentes. E aí eu fui ali pra cozinha pra poder fazer um leite dela, já tinha aberto todos os presentes, estava tudo certo. Aí a Júlia falou assim comigo, mãe, tem mais um presente pra você. Aí eu fiquei sem graça, falei, ai, filha, não tem mais presente não, agora já acabou mesmo. Aí ela falou, não, mãe, é uma carta. E aí, gente, é um momento assim,
ponto alto da história. Eu acho que não tem algumas pessoas que sabem, muita gente não sabe desse detalhe. E aí tinha um bilhete, uma carta mesmo na árvore de Natal, escrito assim, um desenho de criança. Vou tentar explicar para vocês poderem entender. Vou colocar aí para vocês na tela. Era uma carta escrito para papai e mamãe, com vários desenhos de criancinhas, e escrito assim, de Tati, acho que a data era de 1978. Era um negócio assim. E era uma carta. E era um desenho, gente, que a tia do Maurício, que tinha falecido naquele ano, que ela faleceu em maio de 2019, a Tatiana, irmã da minha sogra, ela fez quando ela era criança. E esse desenho chegou na árvore de Natal de alguma forma. A gente tem uma teoria, tá? Uma teoria, porque ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém, já cansei de perguntar, ninguém sabe. A avó do Maurício deu uma Bíblia pra gente, antiga. E a gente acha que o desenho deve ter voado, enfim. Só sei que foi parar na árvore de Natal, no dia de Natal, um desenho, um bilhete escrito para papai e mamãe, no dia que eu tinha tentado. No dia seguinte que eu tinha tentado. Eu falei, meu Deus. Não falei nada, eu só pensei. Eu olhei o bilhete e falei, gente, eu tô grávida, eu tenho certeza que eu tô grávida. Mas eu não falei nada porque senão o Maurício ia falar, louca, você teve uma tentativa, agora você tá achando que tá grávida. Gente, surtou de vez, né? Então, eu peguei o bilhete e como o bilhete era da Tatiana, a gente entregou. A gente ia passar o Natal com os filhos dela, por coincidência também. A gente acabou entregando esse bilhete pra eles, porque de fato era deles, né? Era uma lembrança muito boa da Tatiana. Obrigada, Tatiana, pelo bilhete. E era uma lembrança muito boa. Então, a gente entregou para a mãe dela, para dona Neuza, para dona Bonita. Entregamos o bilhete no Natal. Foi muito emocionante. Foi muito emocionante, gente. A gente chegar com aquele bilhete lá, entregar para a mãe dela, nossa, sabe? Foi emocionante demais. Mas, ao mesmo tempo, eu também achava assim, é para eles, mas é também para mim. Eu acho que eu tô grávida. E eu tinha tanta certeza que eu tava grávida, gente. Tanta certeza que no dia 7 de janeiro, faltava assim, uns 2 dias pra eu ficar menstruada. No dia 7 de janeiro eu peguei meu positivo. Eu fiz o teste, deu positivo. Eu já sabia, eu tinha certeza. E eu fiquei muito feliz de estar grávida de novo. Era uma terceira gestação, completamente diferente, mas, né? Fica aquele medinho. E aí, isso foi em janeiro de 2020. Em março de 2020 começou a pandemia. E, enfim, passei a pandemia inteira com muito medo. Fui a louca, exagerada, não saía de casa, não deixava ninguém vir aqui, por conta de tudo que eu já tinha passado, sabe? Graças a Deus, foi uma gestação tranquila, muito normal. A Luísa veio muita saúde. A única coisa da gestação que eu trouxe, né, da outra gestação, é que eu descobri que eu tinha a trombofilia, né, que eu tinha essa condição, que eu poderia passar um pouco menos de nutrientes para a Luísa, então eu tomei as injeções toda a gestação esqueci o nome. Anticoagulante. Eu tomei os anticoagulantes durante toda a gestação. E aí o dia provável da Luísa nascer seria no dia 12 de setembro de 2020. E eu tava muito agoniada com esse dia, porque era o dia que a Lívia tinha partido. Então, eu não queria que fosse esse dia, porque pra mim era uma lembrança muito ruim, né? Então, eu tava pedindo a Deus, falei, meu Deus, não deixa ser esse dia, não deixa. E eu já tinha até falado pra Mariana Sirimarco, que foi minha médica também nessa gestação, a gente já tinha combinado ser dia 10. E aí, no dia 5 de setembro, que é meu aniversário, pra quem não sabe, minha bolsa estourou de madrugada. Totalmente. Gente, é Deus, eu não tenho outra explicação. Tudo é Deus. Eu consigo ver Deus em tudo. Vocês entendem? Desde o momento que eu fiquei sabendo que eu ia perder a Lívia, desde o dia que Deus me avisou que eu perderia a Lívia, que eu teria que ser forte, até o dia que Deus me mandou um bilhete falando que eu seria mãe, até o dia que a Luísa nasceu, no meu aniversário, como meu presente. Um presente de Deus. Luísa nasceu totalmente saudável, sabe? E eu não acreditava quando ela nasceu. Eu contava todos os dedinhos dela. Eu falava, meu Deus, é real. Isso é real. Então,
essa história, pra mim, ela tem minha vida, sabe? É a história da minha vida. A Luísa realmente é um grande presente. E tudo aconteceu porque, sabe, pela graça. Eu só tenho a agradecer, eu não tenho nada a reclamar da minha vida. E eu acredito que tudo tem um propósito, eu só não sei o porquê, sabe? Talvez o propósito seja o pó de café, não sei. E, enfim. Mas agora que vocês conhecem a história inteira, até com a parte do bilhete, o pó de café surgiu desses dias horríveis que eu passei. Porque eu me sentia muito sozinha, gente. Eu me sentia muito sozinha. Mesmo cercada de pessoas, cercada de pessoas orando comigo, eu me sentia muito sozinha. Eu sentia muita falta de achar na internet pessoas que já tivessem passado pela mesma coisa que eu. Eu queria saber de alguém que já estava do outro lado do mar, sabe? Que alguém que já tinha chegado na margem e falado assim pra mim: olha, eu cheguei do outro lado, tá tudo bem, vai dar tudo certo, fica calma. Eu consegui engravidar de novo, vai dar tudo certo. Ou eu já passei pela trombofilia, vai dar tudo certo. Ou já tive uma filha com triploidia, aconteceu a mesma coisa comigo, vai dar tudo certo. Mesmo que não tenha dado certo, sabe? Ou que não tenha dado tudo certo, eu queria saber o que a pessoa tinha passado. Eu não achava nada na internet. Gente, você procura trombofilia não. Você procura triploidia no Google, você não acha nada. Nada. Você não acha ninguém que já passou por isso, sabe? Isso me deixava, assim, revoltada. Não é possível que ninguém fala sobre isso. Não é possível que só eu passei por isso sozinha. Então, a partir daí, veio o pó de café. E o pó de café ele serve pra isso. Pra você não se sentir sozinha. Pra você não passar pelo que você está passando sozinha. Para você conhecer experiências de outras mulheres que já passaram pelo que você está passando e você falar: eu tô bem, vai dar certo, ou aconteceu isso, e saber o que esperar, sabe? Saber o que aconteceu com ela, até para aprender com os erros dela, entendeu? E fazer diferente. Olha, ela fez dessa forma, eu quero fazer diferente. Então, gente, o pó de café ele nasceu dos meus piores dias, do fundo do meu coração. Eu gostaria muito que alcançasse o coração de vocês também. E que fizesse bem para vocês. Para as mulheres, né? Que todas as mulheres que escutarem. Então, é essa a minha história. Eu aprendi muito com o que eu passei. Hoje em dia, né? Já tem 5 anos. Agora fazem 5 anos que tudo aconteceu. Ficaram lembranças dela. Ela é minha filha, eu peço todos os dias por ela. Ela sabe que eu a amo mais que tudo, e como as minhas outras 2 filhas. E a Luísa veio para somar, para alegrar, para trazer de novo o vício da casa. A Júlia sofreu muito também, então para ela também não foi fácil. Tenho muita culpa também por isso. Quem é mãe sabe, né, que a gente sente culpa por tudo. Mas é um pouquinho, gente. Eu me abri totalmente com vocês. Contei cada detalhe, eu acho. Eu acho que não ficou faltando nada. Abri mesmo meu coração. Só as pessoas muito próximas mesmo sabiam desses detalhes. Então, agora vocês sabem. Quem está assistindo aí até agora. E é isso. Eu espero que vocês gostem do Pó de Café. A gente tem trabalhado cada vez mais para fortalecer, para ajudar, para que vocês encontrem um apoio, para que vocês encontrem conexão e vocês consigam, vocês cresçam, né? A gente quer crescer. E eu acho que a gente tem que estar sempre unida, se ajudando umas às outras, porque somos mulheres e ser mulher, infelizmente, nesse mundo não é fácil. A gente sabe disso. E quanto mais a gente se unir, mais forte a gente fica. Então, gente, é isso. É sobre isso, o Pó de Café. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês acompanhem a gente. Manda esse vídeo se você conhece alguém que já passou por isso. Não deixe de mandar. Me segue também nas minhas redes sociais, que é Erika Furtado com 2 T's. Pod _ café. Se alguém tiver alguma dúvida também, ou algum detalhe que eu não contei, depois se eu lembrar, eu vou postar também. E é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus.